E agora daremos sequência às atividades do Integra Saúde 2022. Apresentamos os ilustres convidados que irão compor o painel Benchmarking, Políticas de Atenção Hospitalar e a Construção do Financiamento Tripartite. Lembramos que ao final de cada painel, os participantes poderão realizar perguntas e interagir com os convidados. Chamamos ao palco para a apresentação das experiências e resultados alcançados nos seus respectivos estados. Chamamos a subsecretária de Políticas e Ações de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, senhora Camila Castro. Conosco o superintendente da Santa Casa de Franca, São Paulo, Tiago Silva. Participará conosco de maneira virtual Irmã Neuza, presidente da Federação das Santas Casas de Santa Catarina. E para mediar o painel, chamamos a vice-presidente da Federasantas, coordenadora da Regional Zona da Mata e diretora do Hospital São Paulo de Muriaé, Rita de Castro. Você tira umas fotos aí? A senha é 4321. Portanto, nesse momento, passamos a palavra à doutora Rita de Castro. Bom dia, gente. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a equipe organizadora do evento do Integra Saúde pelos assuntos relevantes dos painéis e falar com o Daniel que o assunto do primeiro painel não vai parar, porque, como eu percebi, um está interagido com o outro. O primeiro assunto, eu ainda brinquei com o Júnior. Júnior, olha que legal. Primeiro nós falamos de quê? Do DRG. Falamos de valor em saúde. Falamos de custos, de qualidade, de eficiência, de entrega. E é isso que nós estamos buscando para os nossos hospitais. É muito triste chegarmos, né, com os nossos contratantes e quando nós não sabemos os nossos custos, o que nós estamos entregando. E a Federasantas está nos dando uma oportunidade única de nós sabermos os nossos custos, a qualidade que nós estamos entregando, a segurança que nós estamos entregando os nossos serviços. Aí, eu tenho orgulho de falar que o hospital que eu estou hoje é um dos hospitais que está entregando os indicadores que a Federassanta está solicitando. Também tenho orgulho de falar que no Valora Minas, da política do Estado, o Hospital São Paulo, acho que foi um dos primeiros hospitais a entregar os indicadores solicitados. Então, nós estamos fazendo o nosso dever de casa. E aqui hoje nós vamos ter um benchmark, né, com o Tiago, da Santa Casa de Franca, com a irmã Neuza, que onde já funciona, a gente escuta tanto dos sustentáveis de São Paulo, e Santa Catarina, eu acho que começou agora em 2022, porque agora vem, né, o Valora. Aí nós vamos ter a oportunidade de estarmos mostrando realmente os nossos custos, vamos ter uma ferramenta que vai nos mostrar a nossa eficiência, vamos fazer benchmark, saber se realmente é isso. Aí nós vamos chegar num ponto, né? Aí chegamos, está naquele limite, todas as gorduras, sabemos os custos. Aí agora, como vão ser os nossos contratos? Esses contratos vão ser iguais, porque já foram divididos os hospitais. A gente já sabe os hospitais micro, macro, estadual.
Aí tem um recurso, né, que juntou o PROOSP, a rede de urgência e emergência, né, a rede Cegonha. E aí, depois de tudo, tem a nossa Opera Mais, a gente está sabendo disso tudo. Mas nós queremos ver a experiência de outros estados que já estão funcionando, que a gente tinha que começar. Então, parabenizo, né, porque eu acho que é importante, tinha que começar. E agora começamos, e aí, depois disso tudo, dessa ferramenta montada, porque não adianta só montar, a gente tem que implementar e acompanhar, e se for um software, a gente não pode deixar de ter esse software que a gente tem que estar acompanhando. Então, é muito importante isso, que isso vai ser um custo que nós vamos ter. E depois, como vão ser esses contratos, depois de tudo montado, os nossos custos vão estar, e como vai ser o financiamento tripartite. Então, eu vou passar a palavra para o Tiago, que vai nos trazer aí a experiência dele, enquanto diretor de uma Santa Casa, né, de Franca, do estado de São Paulo. Senhores, bom dia. Tá fraco, hein? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, vamos começar aqui. Doutora Kátia, no nome da senhora, né, gostaria de agradecer o convite, realmente, aí, por poder trazer um pouquinho, talvez, das respostas, né, que foram colocadas ali. Fácil não vai ser, mas vamos lá. Tá passando? Passador? Bom, eu faço parte do grupo da CMB, do grupo técnico, do grupo da FEOSP, do grupo técnico. Eu sou formado em contabilidade, trabalhei como contador, trabalhei em hospitais privados do estado de São Paulo, trabalhei em Unimedes e depois eu cheguei. Eu já estou há 8 anos na Santa Casa de Franca. Perguntas. Sempre gosto de fazer algumas perguntas no começo. Seria possível a criação de um modelo de financiamento pelo Estado, né, para os hospitais filantrópicos? Seria só para os hospitais filantrópicos? Eu já escutei muito. Nós não temos gestão. A gente consegue ter gestão e provar que tem gestão? Bom, para essas duas perguntas, eu separei aqui em 3 fases. A idealização dos sustentáveis lá em 2013, quando a Santa Casa de Franca devia 54 milhões de reais, 54, e tinha 2.000 protestos a pagar. Essa era a conta. Bom, na época, o estado de São Paulo ele tem 645 municípios, dos quais 68 tem menos do que 30 mil habitantes. O estado de São Paulo, lá na criação dos sustentáveis, tinha 37 mil leitos voltados a hospitais gerais especializados, dos quais 344 era a rede filantrópica do estado de São Paulo. E para criar o primeiro sustentáveis, separar em estratégico, estruturante e apoio, porque começa a acontecer algumas coisas. Todos nós vamos querer ser hospital estruturante. Todo mundo vai querer ser hospital estruturante. Todo mundo vai querer dizer que tem algum dos 4 critérios para se enquadrar como hospital estruturante. Então, a Secretaria de Estado, naquela época, pegou esses 4 critérios e separou. Qual o número de leitos de UTI que você tem? Qual o número de clínicas? Qual a complexidade? Você precisa ter mais que 3 equipes de alta complexidade, ortopedia, cardiologia, oncologia, e ter mais que 150 leitos destinados para o SUS, e abranger pelo menos 15% dos municípios. Daqueles 344, já caiu para 38 hospitais que foram classificados. Isso veio da Secretaria. E aí eles criaram a figura do hospital estruturante, do hospital estratégico e do hospital de apoio. Foi assim que nasceu. O hospital estruturante, Santa Casa de Franca, é referência para 700 mil habitantes, 22 cidades.
vai atender esses pacientes de SAMU, esses pacientes via CROSS, que é o sistema de regulação, e esses pacientes poderão terminar, né, o seu tratamento em hospitais estratégicos ou hospitais de apoio. Foi separado a quantidade da população, né, para os mesmos 645 municípios, e cada vez que chegava no 1,5 milhão de população, era criada uma segunda rede de hospital estruturante. Então, cada hospital estruturante, nas contas de 2013, poderia cuidar de até 1,5 milhão de pessoas. Isso tinha uma lógica que ia gerar 10% de internação, isso tinha uma lógica por trás. E aí foram criadas 34 redes que compunham, na época, os Santa Casa Sustentáveis. Se você fosse um hospital estruturante, você ia receber 70% a mais da média e alta complexidade, sem FAEC. Se você fosse estratégico, 40%, e se você fosse apoio, 10%. Pergunta número 1. Todos os hospitais do estado de São Paulo receberam dessa forma? Não. Foi a primeira grande briga. De 2013, Tiago, quando foi criado os Sustentáveis, teve reajustes anuais? Esse ano teve. Então, nós ficamos em 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Agora, em 2022, a base era a média e alta complexidade de 2013. E agora, em 2022, a gente está usando a base de 2015. É assim que foi feitas as contas. Inventaram o tal da CROSS, porque, como disseram para mim, Tiago, sempre vai para o hospital estruturante, agora vai pelo sistema. Antigamente vinha de charrete. Então, foi essa a explicação que foi me dada. Por isso que surgiu, né, entre outras coisas, um sistema de regulação. O de vocês aqui deve ser outro nome, não CROSS. SUS Fácil, obrigado. Tá lá, telinha. Tá. Ponto importante. Podia comprar procedimento de AIH? Podia comprar algum tipo de procedimento? Não. Foi criado e está lá. O Auxílio Financeiro Santa Casa Sustentável foi instituído pela SES, por meio da resolução SS 13, de 5 de fevereiro, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de um parque hospitalar de referência. Não tem compra, não tem produção a mais, não tem nada disso. Foi assim que foi instituído. Importante, as resoluções, né? Cria estrutura, cria indicadores, cria avaliação e torna permanente. Então, teve essa sequência de leis, que a doutora Kátia briga muito pelo país, né, para que isso possa tornar não só político, né, mas que possa virar realmente uma política de Estado, que são coisas diferentes. Instrumentos normativos. Aprovou o mapa de indicador, aprovou uma comissão de indicadores, 35 iniciais, sendo 24 de gestão e 11 de produção, e alterou a resolução para apresentar esses dados. Está pulando, deixa eu mais perto aqui. E aí tinha penalidade. Se você não atendesse, né, a capacidade de 100%, você começava, né, a tua FPO, você começava a ter 10% de penalização, 30, 20, 10 e por aí afora. Então tinha um critério de penalização caso esses indicadores não fossem atendidos. Bom, aí eles, inicialmente, isso é o que foi apresentado. Talvez eu tenha ido em todos os estados, né, faltava Minas apresentar o Santa Casa Sustentáveis, e tem uma coisa que esse pessoal queria que a gente acreditasse ali naquele momento, ali quando foi feito. E aí eu trouxe um vídeo de 1 minuto para poder elucidar esse momento inicial. Eu vou dar uma de técnica aqui, eu vou apagar o... Deixa eu ver se eu não apago muito também. Tá bom, tá ótimo. Ó, não é brincadeira, não é piada, não é nada disso. Eu vou passar um vídeo, e aí eu preciso da concentração dos senhores no vídeo que eu vou passar. E ao final eu vou fazer algumas perguntas, né? A primeira delas, quantas vezes os jogadores... né? Esse teste foi feito por uma equipe de americanos. Esse teste e essa equipe, né, de analistas americanos de bolsa de valores tinha uma ideia final que eu quero trazer para vocês aqui. Então, a pergunta eu preciso que vocês foquem na tela, não em mim, na tela, só escutem minha voz, foquem na tela, e vai passar um pessoal jogando basquete. E eu preciso que vocês contem quantas vezes essa bola é passada. Só isso. Fases sustentáveis.
Tá pulando o vídeo. Aí. Dá o play para mim, fazendo favor lá. Aí. Teste de atenção seletiva. Conte quantas vezes os jogadores de branco passam a bola entre si. Precisa focar que é bem rápido o vídeo. Pode dar pausa? Aí, pessoal, ó, dá um pausa para mim. Vocês viram a resposta, mas tudo bem, eu já volto lá. Não tá? Tá bom. A pergunta seria, quantas vezes ele passou a bola? Alguém falou 16, quem falou 15? Só para mim saber. 15, beleza. Então, o restante... Tinha mais alguma coisa? Quem viu o macaco? Quem não viu o macaco? Não viu? Quantas? Tinha algum símbolo? Tinha algum símbolo atrás das portas, alguma coisa? O que era? Tinha mais coisas? A doutora Cátia falou aqui, elevadores. Mais alguma coisa que vocês viram? Dá o play de novo no vídeo aí. Deixar ele embora agora, não precisa dar pausa. 2 símbolos, 3 elevadores. Vamos marcar. Alguns dos senhores têm hospitais e não viram o macaco passar. E aí ele volta o vídeo, né? Só para a gente poder... Beleza. O que eu quero com esse vídeo simples, pessoal? Os Sustentáveis de São Paulo, ele é um ótimo programa, mas ele é cheio de detalhezinho. Cheio de detalhezinho. Nas resoluções, nas leis, nos indicadores. Em tudo que vocês forem colocar a mão, precisa ler muito. Porque vocês percebem também que eu fiz uma coisa que é indicar o que vocês teriam que olhar? Se tivesse tudo escuro, a probabilidade diminui muito de ver o gorila, né? Então, o que eu quero deixar com esse vídeo é, por favor, leiam o termo de adesão, leiam o contrato, vejam os indicadores, né? Bom, Santa Casa de Franca, ela não é só Santa Casa, né? Ela tornou-se um grupo. São 3 hospitais e 5 AMES, ambulatórios médicos de especialidade, do estado de São Paulo. Eu não sei se vocês têm isso aqui em Minas, deve ter em outra modalidade. E esse ano aqui a gente conseguiu ainda o Avaré, né? O AME de Avaré. 3 hospitais, 5 ambulatórios médicos. Por que eu coloquei isso aqui? Modelo de remuneração dos 5 AMES, orçamentação global. Está lá previsto. Nas formas do Ministério da Saúde pagar a gente. A doutora Cátia tem uma tese linda lá sobre isso. Modelo de remuneração nosso. Tabela do SUS, mais incentivos, mais emendas. Tem que ficar lá, indo lá bastante, né? E mais a parte do Estado, que é o mais Santas Casas. Bom, aí eu fiz aqui uma tabela para vocês poderem, né? A gente participa do grupo técnico da CMB, junto com várias pessoas que inclusive está aqui, né, que contribuem para que esses dados sejam cada vez mais fidedignos. Mas eu peguei aqui a CIA e o SH da Santa Casa de Franca atualmente, 3,6 milhões mês, e peguei aqui os nossos incentivos, 2 milhões e 9. Aí vocês podem fazer várias contas, né? A CMB, junto com o projeto da MMV, considera que a gente recebe incentivos como tabela SUS. Isso aqui é uma tabela SUS apenas. Não é tabela SUS aqui, mais incentivos meia tabela.
Sendo essa conta desse jeito, os sustentáveis era 2.173.000, quando ele surgiu em 2013, e tinha mais um programinha lá, Pró Santa Casa, 245.000. Esses dois programas viraram 2.829.000 hoje. Dá mais 0,8 de tabela. Aí a gente tem duas contas. Se considerar serviço mais incentivos, uma tabela, a Santa Casa de Franca recebe uma tabela 0,8. SUS e Estado. Se considerar que os incentivos são à parte, são complemento, então a gente recebe uma tabela do SUS, mais 0,5 de incentivos e mais 0,78, que dá 2,3 tabelas. Então, isso aí vocês precisam fazer para os hospitais de vocês e terem as duas contas para que futuramente, né, doutora Cátia, isso possa ser consolidado por alguma ação da própria federação, né, para os hospitais aqui. Mais Santas Casas. Esse é o logo novo do Mais Santas Casas. 1,33 e meia tabela. Bom, aí coloquei o orçamento dos AMES, só para a gente ter uma ideia. Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, OSS, contrato de gestão, orçamentação global, 8,2 milhões ano. Vou mais uma tela. Mandei para a promotoria da cidade. Valor paga Santa Casa. Biópsia de pele, R$ 25,83. Valor pago no AME, R$ 75,00. Eu sou administrador dos dois. Biópsia de próstata, R$ 92. AME, R$ 275. Tireoide, R$ 23,70. Colonoscopia, R$ 112,300. 3 tabelas e meia a 5 tabelas os AMES, os ambulatórios médicos, recebem em São Paulo, contra 1,8 de tabela do SUS dos hospitais. É isso que eu queria trazer para vocês, são esses dois números. Está lá na mão do promotor lá, e a gente tem a promotoria faz reunião toda sexta-feira comigo na Santa Casa de Franca. Tá? Bom, continuando. Só os indicadores, só o dinheiro vai dar certo? Precisa se estruturar algumas coisas. Isso é um modelo alusivo, né, do sistema de gestão implantado na Santa Casa, né? Gestão da rotina, todo dia tem reunião, todo dia tem problema, né? O Lean Healthcare como base, um BSC para gestão, portarias, projeto de melhoria, planejamento estratégico. Rapidamente, gestão da rotina, reunião diária todo dia, metodologia Scrum, que vem do Lean Healthcare. Perguntas todos os dias, quantas OSs estão abertas e atrasadas na engenharia clínica? Há algum serviço parado? Qual o número de dobras de funcionário hoje? Todos os dias. Vocês percebam que isso, a distância que vocês estão, vocês não estão enxergando número nenhum. Só que vocês percebam que tem meta, tem do dia 1 ao dia 31, e tem também, quando está azul, é que está ok. Quando está tudo vermelho aqui, ó, é que precisa se alterar. Tem alguma coisa que está fora do padrão. Isso pode ser usado para a meta do Mais Santas Casas, isso pode ser usado para a meta do que vocês quiserem controlar no hospital. Lista de entregas, sprint, executando paralisado, concluído. Tiago, mas quem mais usa isso? Lá em Franca, o Magazine Luiza, a primeira loja de lá, né? E a gente foi numa liquidação fantástica, né, na parte de operacional e de gestão deles, e aí estava lá um quadro muito igual, né? Então, pendente, né? Feito, né? Em processo de planejamento, né? E o que foi finalizado. E tinha essa estrela também, né? O que a gente faz bem e tem que continuar fazendo, o que temos que fazer mais, o que temos que começar a fazer, o que temos que parar de fazer e o que pode parar que está fazendo demais tem que fazer menos, né? Então, são metodologias simples, mas que ajudam os gestores e os hospitais. Reunião diária, funcionando. Lean Healthcare, não vou passar o que é, a gente está no 42º evento do Lean Healthcare, são 42 projetos já entregues, né? Esse aqui, o próximo, é do dia 20 ao 24 de junho, né? E a gente quer mitigar os eventos adversos relacionados à administração de medicação, reduzir a movimentação de enfermagem, a gente coloca um aplicativo no celular da enfermeira e mede quanto tempo ela está andando dentro do hospital. E a ideia é reduzir isso, fazendo várias coisas. Processos de gestão, pastas, criação de indicador por gerência, padronização dos indicadores, o que é, qual indicador, qual o plano de ação, reunião de apresentação de resultados. Portarias do SUS, tem um monte.
KNES atualizado, CID secundário, atualização do módulo pré-hospitalar CROSS, atendimento de urgência e emergência, alta hospitalar qualificada, custos por absorção. Esse era o primeiro rol de indicadores dos sustentáveis. Indicadores de qualificação da gestão, indicadores de produção. Total de pontos possíveis na época, 97. Projetos de melhoria, aqui que eu comentei alguns, vou passar para não cortar o tempo. Planejamento estratégico, né? Esse foi o primeiro, gente. Vocês acham que tinha sistema, que tinha Excel, tinha LibreOffice e um papel. Né? Aí a gente foi melhorando a planilha, 5W2H, melhorou aqui o mapinha estratégico, né? Dividiu a perspectiva não só financeira, mas do paciente, do controle interno e das pessoas. Lançamos para a cidade entender que a gente estava fazendo esse movimento, né? Devia 54 milhões, 2 mil protestos. Né? Às vezes você não vai ter tudo, então você vai tentar desenvolver a estratégia e você não vai conseguir traduzir. Você tenta alinhar a organização, alinhar as operações, monitorar, aprender e repete isso aqui. Bom, a gente chegava mesmo assim no Estado e eles olhavam e falavam assim, por que eu vou mandar dinheiro lá para Franca? Tem um monte, tem 17. Quantas regiões de saúde é aqui? Quantas? 28 regiões? Então, imagina. 14? Macro. Então, chegou lá nosso secretário. Secretário, a minha região precisa de recurso. Olha, por quê? O que você está fazendo de diferente lá? Né? A gente está participando de um projeto desde a primeira turma da Planisa, né? Estruturantes, estratégicos e apoio. É importante que a gente conheça os nossos custos. É importante saber que a hora cirúrgica... É importante saber que a unidade de internação é a segunda mais barata do estado de São Paulo, que o paciente de pediatria é o quinto mais barato e não é o primeiro, não é o quarto, não é o terceiro, não é nada disso. É importante saber que a tua média de pacientes em UTI pediátrica é a mais barata, sem material e medicamento, mas com honorário médico. É importante para você negociar com o teu gestor esse tipo de informação. Aqui é o grau mais analítico, né? Quanto custa um parto cesárea, quanto custa os procedimentos em si. Mas não chegou aqui de início. Tem orçamento, cumpriu o orçamento, e aí nossos protestos, né, começaram a zerar lá em 2020 só, gente. 2021, a gente não tem nenhum. E o empréstimo que estava lá em 54 milhões, hoje a gente tem aqui 12 milhões e 300 ainda a pagar, mas está em fase decrescente. Bom, 2021, 2020 e 2019, com pandemia, né, o hospital deu resultado superavitário nos 3 anos, 4,3 milhões, 6,9, 10 milhões. Esse é o Grupo Santa Casa, né? Não é só os hospitais, são com os AMES. Para convencer o secretário, não é só indicador, não é só número. Nós criamos a FEOSP lá, e eu falava uma coisa antes, a federação de vocês ela é muito organizada. E não estou falando isso porque a Kátia está aqui olhando, não. Eu fui em todas. Poderia nem voltar mais aqui. Mas, assim, não é isso. A federação de vocês é organizada. Então, acho que é necessário esses tipos de evento. Nós criamos um evento, a Federação de São Paulo escolheu 3 pessoas de 3 hospitais, eu era um deles, o Jader de Porto Alegre era outro deles, que foi substituído pelo Rogério. E nesse evento, né, fora os números, que eu vou passar, que eu já mostrei lá, a gente criou, né, para a Kátia de lá, né, 3 eixos: qualificação da assistência, sustentabilidade e qualificação da gestão. Desses 3 eixos, surgiram 24 trabalhos, 22 trabalhos e 20 trabalhos. Resultados: histórico de sustentabilidade e de identificação do paciente. Hospital saindo de 55% para 92%, 95%. Os sustentáveis de lá permitia a negociação com o DRS local. Então, teve Santa Casa que estava assim, caindo aos pedaços, e conseguiu usar um pedaço para a reforma. Inicialmente, a gente usava para honorário, depois conseguimos 50-50, honorário e material e medicamento, e a resolução de hoje prevê, no máximo, 25% de folha de pagamento. Qualificação da gestão. Uma enfermeira andava 4 quilômetros no plantão, caiu para 1,5,
com um projeto do Lean Healthcare de redução. E outros indicadores. Esse foi o evento. Bom, idealização do programa, fases sustentáveis, fase mais santas casas. Teve um monte de problema no meio do caminho. Isso aqui é um quadro, resumo que a gente fez, de todas as estruturantes, tem das estratégicas também. Esses vermelhos, para quem está longe, os hospitais ficaram sem contrato. Não recebeu dinheiro nenhum. Virada de ano, não recebeu dinheiro. Quando arrumou isso, atrasou parcela. Olha os amarelinhos, o tanto de atraso que teve durante o programa. E aí, no verdinho aqui, pós-evento, uns 2 meses depois do evento, regularizou aqui um pouco melhor. Mas tiveram problemas. Dinheiro alocado do Estado de São Paulo no Mais Santas Casas. 670 milhões, ano. Mais 247, mais 20 milhões. Isso aqui dá 918 milhões alocado no Mais Santas Casas. Nos sustentáveis. Desse ano, AMES, 4,7 bilhões alocados. 1,2 bilhão mais Santas Casas, 4,7 bi AMES. São 63 AMES do Estado de São Paulo, laboratório médico. Percebam a discrepância ainda. Só o Estado de São Paulo que dá o recurso para os hospitais, mas percebam a discrepância ainda dos valores do orçamento. Não tem mais 44 indicadores, só tem 10 indicadores agora. A maioria alcançou produção, 2, enviou as contas no mês seguinte, pesquisa de satisfação, disponibilizou na CROSS, recursos na CROSS, basicamente é isso. Um pouquinho mais para cá. Esse é aquele quadro que eu mostrei aquela hora, só para a gente não esquecer. Saiu de 44 indicadores, foi para 10 indicadores. Pergunta, seria possível a criação de um modelo de financiamento lá do começo? Conseguiríamos ter e provar? Ou faltava dinheiro? Também. A gente tentou fazer uma premissa nacional, né? Classificar os hospitais em níveis estratégicos, financiamento que assegure o equilíbrio econômico e adequado ao nível, o financiamento vinculado ao cumprimento de metas e uma proposta de orçamentação global para os hospitais de pequeno porte, porque eles foram esquecidos do primeiro programa. E a contratação de um índice anual de atualização de preços, mas isso aqui ainda é só proposta. Bom, eu sei que o tempo é pouco, né? Mas, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns, tá, pela apresentação. Obrigado. Fiquei aqui encantada, tá? Agora eu vou passar a palavra para Camila Castro, né? Superintendente, né? Ela é subsecretária de Política de Ações de Saúde da Secretaria de Estado de Minas Gerais. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer também a Federação Santos pelo convite, agradecer a Cátia, cumprimentar todos e todas que estão aqui hoje. Foi um prazer rever algumas pessoas aqui hoje, alguns amigos antigos. Enfim, estou muito feliz de estar aqui hoje, trazer um pouco, talvez, de informações que, talvez, nivelar um pouco das informações, falando um pouco sobre financiamento. Eu acho que o que eu quero trazer um pouco para vocês hoje é como tem se dado o financiamento estadual, né? Trazer um pouco da experiência do Estado de Minas Gerais e, mais especificamente, do Valora Minas. Então, antes de eu começar a minha apresentação, só para dar um pouco, né, um overview geral de como a gente tem trabalhado a saúde, como a saúde tem se comportado, né, no Estado de Minas Gerais nesses últimos anos. Então, a gente teve aí no ano de 2021 o maior investimento da história, né, do Estado de Minas Gerais. No ano passado, então, foram mais de 9 bilhões de recursos investidos no Estado, um valor realmente considerável, especialmente para quem já está acostumado e é um orçamento batendo com o financeiro, que para a gente que está no Estado há alguns anos, isso não estava acontecendo. Então, para a gente foi um resultado bastante positivo.
Outro ponto também que eu acho que eu gostaria de trazer, que é interessante de lembrar, foi o legado que o Covid deixou, né, para o estado de Minas Gerais. A gente começou o ano de 2020 com 2.200 leitos de UTI, né, considerando o UTI adulto e o UTI pediátrico, e estamos terminando o ano de 2022 com mais de 2.800 leitos. Então, um adicional de mais de 25% de leitos para o estado. Mas hoje eu acho que mais especificamente que eu queria trazer um pouco é como o Valora tem funcionado, né? O Valora, então, ele representou também um acréscimo importante de recursos para os hospitais do estado, e a gente está aí trabalhando hoje com aproximadamente 1,25 bilhão de recursos para o estado em incentivo. Então, uma contextualização muito breve, né, que todo mundo conhece bastante. Nós estamos falando de um estado aí com 853 municípios, uma heterogeneidade muito grande, tanto inter quanto intra-regiões, e a gente conhece bem o estado. Assim, acho que não sei se eu posso dizer isso, mas São Paulo é um pouco mais homogêneo que Minas Gerais. Então, quando a gente pensa no norte, a gente sabe que é mais parecido com o nordeste do Brasil, o sul mais semelhante com São Paulo, sul e Triângulo. Então, é um estado bem heterogêneo, que tem aí cerca de 480 hospitais da rede SUS, o que representa quase 10% dos hospitais do país, também bem diferentes nas especialidades, nas suas complexidades, que também refletem toda essa heterogeneidade do nosso estado. E aí, historicamente, como que a gente chegou até aqui? A gente teve, então, o PROOSP lá no início de 2003, que veio caminhando com a gente até 2020, passando por diversas reformulações. Tivemos reformulação de indicadores, reformulação de elenco, mudança no formato de alocação de recursos, mudanças no rol de beneficiários. Então, diversas mudanças mesmo que acompanharam a gente nesse percurso, até a gente chegar nessa reestruturação importante que aconteceu no ano de 2020, que foi o Valora Minas. Então, o objetivo do Valora Minas, como muitos de vocês já sabem, foi qualificar a assistência, ampliar o acesso e responder às demandas e necessidades da população mineira por meio da otimização da alocação de recursos nos territórios e vinculação dos repasses aos resultados assistenciais e ao valor entregue à população. Então, a gente começou a olhar nossas redes de hospitais de uma forma bastante ampla, entendendo a rede em todo o estado e tentando aí trazer uma alocação mais equitativa de recursos, colocando o hospital dentro da rede de assistência e saúde, né, e vinculando os repasses, então, a resultados, que foi muito do que foi falado aqui hoje, muito da apresentação anterior, muito vinculado ao que, né, já foi dito aqui, trazendo então, essa investimentos com impacto mensurável. Vou falar também um pouco de transparência dos incentivos, das ações, que a gente tem a página do Valora Minas, que também ajuda a trazer maior transparência a esses repasses, e a vinculação de repasses a resultados, né, que é o que eu disse, que é um dos grandes aí resultados do Valora. Bom, então, falando brevemente do Valora, a gente tem 4 grandes módulos, né? O Valor em Saúde, que são aqueles hospitais, eu vou, né, depois passar rapidamente por cada um deles, mas o Valor em Saúde são aqueles que têm relevância micro e macro e relevância estadual. Os hospitais plataforma, que são bastante importantes para redes temáticas específicas, né, a partir da vocação ali daquele hospital, os novos vínculos, novos prestadores, que é o Opera Mais, que também tem sido um instrumento importante para as eletivas, né, para as cirurgias eletivas, e os hospitais regionais. Falando do Valor em Saúde, né, ele é realmente focado para os hospitais, como eu disse, de relevância micro, macro e estadual, e são aqueles que têm maior resolubilidade no território. O Valor em Saúde, então, ele visa incentivar realmente aqueles hospitais que têm um papel assistencial relevante, que produzem ações e serviços para a saúde e querem melhorar a qualidade dos serviços prestados. Então, para dar só 2 exemplos, para entender qual que é a diferença, então, do hospital, por exemplo, de relevância estadual para um hospital de relevância macro, de relevância micro, não trouxe todas as nuances de cada uma dessas diferenças, mas só para dar uma visão geral. Então, um hospital que é considerado de relevância estadual, ele tem que estar entre os hospitais com maior produção em algumas das especialidades, né, de trauma, ortopedia, cirurgia oncológica, neurologia, tem que ter uma taxa de referência estadual igual ou maior que o percentil de 90, né? Tem que estar uma proporção atender as macro-regiões superior a 80% e estar entre os 10 hospitais com maior número de leitos SUS no estado. Então, tem outras nuances também para
estar aí nesse elenco, né? Mas são alguns dos critérios importantes. Já no macro é um pouco diferente, então você pode não ser classificado no de relevância estadual, mas se você for um hospital público ou filantrópico com mais de 100 leitos, tiver uma contribuição importante também em trauma, ortopedia, cirurgia oncológica, ter uma contribuição percentual média alta também para outras especialidades de alta complexidade, também o classificam como um hospital de relevância macro-regional. A alocação de recursos do Valora Minas, né, que são esses hospitais com maior relevância, eles são feitos de forma multinível. Então, e foram todos, gente, não sei se todo mundo acompanhou isso, mas toda essa definição de elenco de hospitais foi feita no território. Então, foram diversas oficinas que foram feitas durante o ano de 2020, já um pouco iniciadas com a discussão em 2019, que trouxeram aí essa definição, esse elenco de hospitais, como que cada um classificaria e como que essas distribuições foram feitas, né? Então, foi feita a distribuição nos territórios, os recursos foram estratificados por categoria, por especialidade, foram identificados os fluxos assistenciais da região, né? Então, origem, destino foi uma parte importante dessa metodologia, e os recursos, então, foram alocados para os prestadores que satisfaziam esse critério. Então, para ter uma ideia ali no final de 2020, o que a gente tem só para o valor em saúde, então, a gente estava falando de uma faixa de 702 milhões ano para os hospitais, né, dessa categoria, sendo que 10% desse recurso, então 70 milhões aproximadamente, para os hospitais de relevância estadual, 189 milhões aproximadamente de relevância macro-regional e 442 para os de relevância micro-regional. Num segundo plano, um módulo bastante importante para a gente também são os hospitais plataforma. Então, os hospitais plataforma são aqueles que são mais de médio, né, muitas vezes pequeno porte, que têm uma necessidade importante para atender determinadas redes temáticas. Então, pensando nessas redes temáticas, a gente está falando aí de 4 grandes redes temáticas. Os hospitais de apoio à urgência e emergência, os hospitais, né, que têm importância na estabilização, na retaguarda, os hospitais de apoio à rede de atenção psicossocial, né, de apoio a RAPS, os que estão de centro parto normal e os hospitais de especialidade ambulatorial. E os hospitais de transição, desculpa, são 5. Então, nós temos aí, nessa situação, 29 hospitais, né, nos hospitais plataforma. Os hospitais de transição, então, são aqueles que não têm uma estrutura hospitalar muito complexa, mas que eles são importantes para aquele período de recuperação, de convalescência. Então, eles têm, normalmente, um componente aí de continuidade de cuidado, um componente de rede de urgência e emergência, de cuidados paliativos, cuidados crônicos. Enfim, são hospitais importantes para se melhorar o giro, né, daqueles hospitais de relevância micro, macro-regional e os hospitais estaduais. Os hospitais de transição, então, são tipo 1 e tipo 2. Tipo 2 trabalhando mais com reabilitação físico-funcional, crônico e paliativos. E os hospitais tipo 1, que são aqueles que trabalham com crônicos e paliativos. Os hospitais de apoio à urgência e emergência, né, as plataformas de urgência e emergência, são importantes para aqueles locais de grandes vazios assistenciais, né, de isolamento, que tem mais isolamento geográfico. Então, eles ajudam na estabilização do usuário e ajudam a unificar as redes de urgência e emergência no Estado, que tem vazios assistenciais também importantes. Essas questões do recurso também eu trouxe aqui, mas também eu acho que as resoluções têm isso de uma forma bastante clara. Os de apoio à RAPS, né, que é a rede de atenção psicossocial, eles são para suporte hospitalar em situações de crise para as pessoas com sofrimento, com transtorno, né, de saúde decorrente do uso de álcool e outras drogas. Então, são um componente do CAPS, são um dos equipamentos bastante importantes aí que compõem a rede de atenção psicossocial e ajudam na definição desse modelo psicossocial. Então, como já foi dito aqui, como vocês estão percebendo ao longo da apresentação, o Valora foi importante para a gente trazer. O Estado tinha, antes do Valora, diversos recursos bastante pulverizados para os hospitais de Minas Gerais, né? Então, você recebia de diversas origens e, a partir do Valora, a gente conseguiu unificar todos esses recursos pulverizados para poder enxergar o valor total que cada hospital recebe de acordo com a sua vocação, de acordo com a sua classificação.
A gente tem também, então, além os que estão referência para parto, né, e nascimento, que são aqueles que estavam na rede cegonha, e que normalmente também são vinculados a um hospital de valor de saúde, que são importantes para o atendimento à mulher e ao recém-nascido, especialmente na assistência ao parto e nascimento de baixo risco. O centro de especialidades já vem um pouco naqueles locais não cobertos pelo CEAI, né? A gente tem hoje 28 CEAIs, que são centros de especialidade de média complexidade do Estado, mas a gente tem um grupo aí de regiões que não é coberto pelos CEAIs, mas que podem ser atendidos pelos hospitais, que a gente está chamando de hospitais plataforma de centros de especialidades, que normalmente a gente fomenta, então, essas linhas que a gente considera aí prioritárias, que são diabetes e hipertensão, pré-natal de alto risco, propedêutica do câncer, do colo de útero e mama. E, por fim, já um pouco indo para o final, falando desse outro módulo importante do Valora, que eu acho que é aí novos vínculos, novos prestadores, que visa, então, ampliar o acesso e aumentar a produção de procedimentos cirúrgicos eletivos. Acho que, como todo mundo sabe, essa política foi aprovada já no final do ano passado, então o recurso dele já está em conta, né? Então, os procedimentos que estão sendo realizados, aqueles procedimentos considerados prioritários, né, que a gente pode falar brevemente deles mais para frente, já estão sendo, a produção deles já está sendo pago de acordo com essa nova tabela. A gente tem aí no Opera Mais, no Novos Vínculos, Novos Prestadores, duas formas, né, duas etapas complementares. A primeira, que é aquela que já foi realizada, iniciada no fim do ano passado, e que foi realizada também, né, continuada aí no princípio desse ano, nesse primeiro quadrimestre, que é o incentivo para as unidades públicas e filantrópicas para a execução de procedimentos cirúrgicos eletivos e hospitalares de média e alta complexidade, né, que a gente, então, discutiu a capacidade operacional e que a gente discutiu o atendimento das unidades públicas e filantrópicas para esses procedimentos eletivos. Uma segunda etapa, que ainda não está... que não entrou no ar ainda, vai ser credenciamento, né, complementar dos prestadores de natureza privada para aqueles procedimentos que não foram contemplados, né, para a totalidade de procedimentos que não foram contemplados pelas unidades públicas e filantrópicas. Então, como vocês sabem, a gente elegeu aí 880, né, procedimentos que a gente está buscando fazer redução de fila. Com essa tabela diferenciada, em alguns procedimentos, a gente está pagando aí quase que 8 vezes, né, o valor do procedimento. Então, tem 102 com rol eletivo com essa tabela diferenciada, e desses 102, 29 com bônus extra. Então, ficou uma tabela realmente bastante atrativa. O orçamento total que foi repassado no ano passado foi por volta de 50 milhões, né, de um total aí de 206 milhões que vão ser apurados a cada quadrimestre, de acordo com a produção aí desses procedimentos. E, por fim, que eu tentei falar bastante rápido, né, que é para ser fiel aí ao tema, por fim, eu só queria aproveitar essa oportunidade também para trazer um pouco de onde encontrar essas informações, né? Assim, a gente falou aí ao longo da apresentação também a importância da transparência, então a gente está em fase de construção aí desse painel de informações, mas ele está disponível, ele ainda não está totalmente atualizado, tem várias coisas que a gente ainda precisa atualizar, mas é um painel bastante importante que fica na página da Secretaria, que a gente pode ter acesso aos atos normativos, painel de monitoramento, materiais gráficos. Então, à medida que você vai andando aí, você consegue navegar pelo mapa de Minas Gerais, ver onde estão os hospitais, ver quais são as especialidades que ele atende, ver se tem leito de UTI, se não tem, qual que é a resolubilidade, quantos leitos SUS, qual é a ocupação geral, quais são as especialidades que ele está atendendo. Então, tem diversos dados que podem ser bastante importantes aí. Acho que por hoje, acho que era isso que eu queria trazer um pouco hoje, dar esse panorama aí geral de como está sendo a política hospitalar de Minas Gerais, assim, né, no seu braço aí mais importante, mais forte, que é o Valora Minas, que está no ar desde 2020. Fico à disposição também para esclarecer outras dúvidas. Obrigada. Obrigada, Camila. Excelente explanação. Agora nós vamos ouvir a irmã Neuza. Bom dia, irmã Neuza. Bom dia a todos. Quero cumprimentar de modo especial a amiga Kátia, a presidente aí da Federação Santas,
e com ela todas as pessoas aí envolvidas e os colegas aí que já fizeram uma excelente apresentação. Eu, lamentavelmente, passei o dia no aeroporto ontem, em Chapecó, e não deu teto aqui, né? Muita chuva, neblina, e hoje continua fechado também. Mas que bom que temos esses meios para estar nos comunicando. Sou presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos aqui de Santa Catarina, faz em torno de quase 2 anos, né, nessa experiência, e a gente vai crescendo aí no aprendizado e principalmente também se compartilhar experiências, né, com outros estados. E eu trago aqui a experiência nossa, aqui de Santa Catarina, sobre a política hospitalar catarinense. Nós trabalhamos em conjunto, né, a Associação dos Hospitais de Santa Catarina, onde abrange filantrópicos e também clínicas e hospitais particulares, e a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Então, somos 2 entidades que trabalhamos muito unidos, então, 2 presidentes, 2 diretorias, e a gente vai somando forças para fazer, né, as coisas acontecerem. Eu gostaria assim, de começar lembrando um pouquinho o histórico da política hospitalar catarinense. Em 2018, nós iniciamos aqui no Estado um movimento junto à Assembleia Legislativa para buscar os repasses da fonte 100 do Estado para as instituições hospitalares. Na época, a nossa luta foi por 300 milhões, né, que fosse repassado aos hospitais. Mas não foi possível a gente conquistar todo esse valor, e foi um tempo, né, com estudos, vendo possibilidades de como, né, o Estado poder estar fazendo então esse repasse, e aí foi começado a criar uma política de Estado, né, uma política para os hospitais do Estado. E a primeira política que começou em 2019 a ser implantada, ela veio praticamente na época, né, de cima para baixo, da Secretaria. Nós, entidades, tentamos buscar, trabalhar em conjunto, mas talvez porque era tudo muito novo e tinha que buscar também as melhores formas, né, para apresentar. Então, a gente conseguiu aí no valor de 180 milhões distribuídos aos hospitais. Porém, os hospitais de pequeno porte, eles ficaram fora da política. Aí, em 2020, nós iniciamos, então, por parte das entidades, criamos grupos de trabalho e buscamos uma parceria de estar conversando diretamente junto com o secretário de Saúde do Estado. E aí abriu um grande diálogo entre entidades e hospitais e Secretaria de Estado da Saúde. Só para ter uma ideia, durante o ano de 2021, nós tivemos mais de 50 reuniões, né? Então, online, né, tem essa possibilidade, essa modalidade, muitas reuniões presenciais, reuniões com o grupo que nós criamos de início, envolvendo 16 hospitais, 16 diretores, de alta, média, né, e pequeno porte, e inclusive dos que estavam fora da política hospitalar, para a gente poder ouvir as necessidades, as dificuldades de cada hospital, e representando os demais, e aí fomos fazendo então, essa discussão. Também foram criados grupos para trabalhar, né, temas específicos, por exemplo, saúde mental, de como nós estar colocando dentro da política hospitalar, né, esse tema tão importante e necessário. Também os de alta complexidade, nós tivemos reuniões, por exemplo, com todos os hospitais que são referência em oncologia, reuniões específicas dos hospitais que atendem cardiologia, e assim fomos seguindo. E a gente conseguiu, assim, grandes avanços.
A política hospitalar, ela é uma política em construção. Hoje nós temos essa consciência, tanto hospitais quanto também a Secretaria de Saúde do Estado, né, tem essa consciência de que não está pronta e não sei se algum dia vai estar, mas é uma construção, uma avaliação conjunta. Então, eu gostaria de fosse colocada aí a apresentação, né, para a gente ter um pouquinho mais, visualizar, né, essas informações e podermos estar, então, projetando e compartilhando. Não sei se é isso. Então, temos aí, né, a política hospitalar, então, a nossa federação, aí podemos seguir adiante. Se poder estar passando, por favor. Mais um. Então, a política hospitalar catarinense, né, a gente abreviou como PHC, ela está baseada, então, em critérios estabelecidos por normas vigentes no Sistema Único de Saúde e organizada a partir da definição dos serviços de interesse de saúde e que, de forma reorganizada, são referência para o atendimento das necessidades de saúde da população, com destaque para as linhas de cuidado, urgência e emergência, materno-infantil, atenção psicossocial e cirurgias eletivas. Então, esses serviços, eles recebem o incentivo financeiro mensal de acordo com o porte em que estão classificados e a valoração do seu desempenho. Tente seguir. Então, foram elencados 10 critérios, né, para classificação e são em 6 portes, né, hospitalares. Então, a partir da definição desses portes, foi elaborada uma matriz de avaliação de desempenho para definir o valor do incentivo financeiro. Então, oriundo aí de recursos próprios do Tesouro do Estado, que será destinado, então, para as unidades hospitalares da rede dos hospitais públicos e filantrópicos vinculados ao SUS. E essa política, então, foi aprovada em 2019 e implementada a partir de janeiro de 2020 e, em 21, a reavaliação, então, trouxe a alteração, já como expliquei aí no início, de alguns indicadores, e aí nós conseguimos também a inclusão de mais um porte hospitalar. Até então, eram 5 portes, e a gente conseguiu, né, colocar e distribuir em 6 portes. E foram, então, reavaliados os hospitais com base nas informações de produção dos anos de 2019 e 2020, considerando também a pandemia do Covid-19. E aí, o objetivo geral da política hospitalar é estabelecer a política hospitalar para o estado de Santa Catarina, visando ampliar o acesso e a qualidade dos serviços ofertados através de incentivo financeiro por parte do Estado. E como objetivos específicos, também estabelecer critérios para repasse de recursos financeiros como incentivo estadual para os serviços hospitalares. Acompanhar o desempenho das unidades hospitalares por meio de uma matriz de avaliação e desempenho e publicar os critérios para o repasse do incentivo financeiro da política hospitalar e o desempenho das unidades hospitalares. E aí, então, os critérios que nós usamos para a definição do porte das unidades hospitalares, então, um dos critérios é o número de leitos. Então, hoje, a Santa Catarina, todos os hospitais que têm de 20 leitos acima estão incluídos na política hospitalar. O segundo critério é o número de leitos de UTI adulto. Nós precisamos ter, no mínimo, 5 leitos de UTI adulto para poder estar também valendo, né, como ponto, como critério da política. Também o número de leitos pediátricos, a partir de 1 leito. O número de leitos da UTI neonatal, também a partir de 1 leito.
A taxa de ocupação também é um critério bem importante. A quantidade de clínicas, né, exigindo no mínimo 2 clínicas, né, para poder fazer parte. A questão de capacidade de diagnóstico, né, no mínimo 3, seja laboratório, raio-x, eletrocardiograma, que é o mínimo que se faz necessário. O número de habilitações em alta complexidade, também as redes temáticas, né, ou as políticas implantadas, então também é um critério que vai somando, por exemplo, se tem a RUE, se tem a rede cegonha, psicossocial, se faz cirurgias eletivas, né, de média, de alta complexidade, e também a produção de hemodiálise nas internações hospitalares. Então, essa produção também da hemodiálise registrada aí em AIH, né, e que esteja também no CNES. Podemos seguir. E aí, então, após a aplicação desses critérios, então, houve a somatória dos pontos recebidos pelas unidades hospitalares, e esses pontos é que irá definir os valores de incentivo. É claro que depois tem a matriz de desempenho, que essa matriz vai avaliar, né? Esse valor de cada porte é o valor ideal, né? O valor final. Então, por exemplo, o porte 1, que que atinge de 1 a 5 pontos, então recebe R$50 mil mês. Porte 2, de 6 a 10 pontos, R$100 mil. Porte 3, né, somando de 11 a 15 pontos, 450 mil. Porte 4, de 16 a 20 pontos, somando 1 milhão. O porte 5, de 21 a 25 pontos, 1 milhão e 500. E o porte 6, 26 pontos acima, então é 2 milhões de reais, né, que são repassados. Então, isso é importante a gente deixar claro, né, que é um incentivo, né, a gente, além do trabalho, claro, da produção que se faz pelo SUS, esse é um incentivo, a política hospitalar, ela veio como incentivo para os hospitais. E, então, os hospitais incluídos na política hospitalar catarinense, então, após a aplicação dos critérios de classificação por porte, aí foram identificadas 152 unidades classificadas em porte e mais 21 unidades incluídas como compendência. Ou seja, dá para se dizer que esses pequenos hospitais, né, que até de 20 leitos acima, né, então eram hospitais que estavam praticamente abandonados, né, com toda uma dificuldade para se manter, né, faltando estruturas mínimas. Então, o que está sendo feito é dado uma oportunidade, né, então, com a ajuda, com esse incentivo, está sendo ajudado esses pequenos hospitais a terem a oportunidade, a terem um período para se estruturarem e poderem começar a prestar um serviço de acordo também com as metas que devem ser atingidas. E aí depois vai ter uma nova avaliação. Se houve evolução, se houve um melhoramento, continua fazendo parte, incluído na política. Caso não tenha tido resultado nenhum, aí, infelizmente, não vai ser possível, né, permanecer. Mas o que a gente sente é uma alegria muito grande, né, uma motivação muito grande por parte dos hospitais de se empenharem, né, de se adequarem a essa realidade. Então, no momento, nós estamos aí com 173 unidades hospitalares, fazendo, aliás, no ano de 2021 foi, né, essa quantidade. E aí, então, temos aí hospitais filantrópicos, municipais, né, que fazem parte, e hospitais próprios da Secretaria de Estado da Saúde. Aqui em Santa Catarina, nós temos 152, então, que são filantrópicos, ou municipais, pequenos, aí, hospitais de comunidade, e 21 hospitais que são próprios da Secretaria de Estado da Saúde, né, gestão própria. Podemos seguir.
Então, esses recursos financeiros então, são provenientes de fonte estadual e poderão ser utilizados pelos serviços hospitalares como custeio, manutenção ou investimento a depender da prévia aprovação do plano de ação pelas instâncias gestoras, e o valor destinado a cada serviço hospitalar, então, ele será repassado em 12 parcelas anuais, né, porque cada mês, né, 12 parcelas, sendo o montante, então, definido pelo porte em que o serviço se encontra e pelo desempenho que o mesmo alcançou na matriz de avaliação de desempenho da política. E o recurso financeiro referente ao incentivo é um estímulo para o alcance das metas e melhoria do desempenho, bem como para a cobertura de despesas com insumos, despesas administrativas não custeadas ou cobertas pela tabela SIGTAP. E podemos seguir. Ainda a matriz de avaliação e de desempenho da política. Então, as unidades, elas elencadas como aptas para receber o incentivo da política hospitalar, elas serão avaliadas de acordo com o desempenho. Então, sempre cada 12 meses, mas também tem um acordo aí, depois de 6 meses, a gente já iniciar uma avaliação para ver se as metas foram atingidas ou não, e também para essa avaliação, como já foi mencionado, foi criada essa matriz de desempenho com critérios técnicos, e então ela foi construída por meio da utilização da metodologia de multicritérios, construtivista e de apoio à decisão, né? Foi envolvido aí a Universidade Federal de Santa Catarina para ajudar na construção desta matriz. E para os serviços hospitalares sob a gestão estadual, o recurso ele será passado por meio do contrato de prestação de serviços. E para os serviços hospitalares sob gestão municipal, então será realizado através de convênio para a efetivação do repasse do incentivo diretamente à unidade. Ou seja, não passa pelos cofres do município. Então, nós temos aí, né, a gente colocou até o link, onde poderão, né, quem tiver interesse, de poder buscar, e né, toda a política, que é um livro enorme, né, que está aí, então, para poder buscar as informações, a gente faz questão de compartilhar, e também se coloca à disposição aí para as dúvidas que surgiram. Mas o que a gente tem, assim, a ressaltar é a importância desse diálogo próximo, né? Principalmente equipes técnicas dos hospitais com a equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde. Os nossos objetivos são os mesmos e a finalidade, né, são os nossos pacientes que nos buscam, que aguardam aí nas filas dos hospitais. E essa política, ela agora, né, que está sendo implantada, que foi estudada em 2020, reavaliada, e que está, aliás, 21, e que está sendo implantada agora em 2022, tem como um dos itens de maior peso as cirurgias eletivas, né? Haja vista que durante todo esse período da pandemia, as filas foram aumentando, e aí, então, a gente precisa, né, estar aí trabalhando e incentivando os hospitais. Outra questão também que a gente faz questão, assim, foi muito importante, essa classificação, é fazer com que os hospitais de alta complexidade, eles possam realmente fazer o seu atendimento em alta complexidade. Os hospitais menores, que estão sendo reestruturados, que estão recebendo esse apoio, eles podem estar também fazendo um serviço de excelência para fazer com que a população, né, possam ser atendidas. As cirurgias de pequeno e médio porte podem ser feitas nessas unidades hospitalares. Então, isso vem também criando e fortalecendo a vocação de cada hospital. E também os hospitais menores poder também estar atendendo
os pacientes de saúde mental, né, podendo dar um atendimento maior, de qualidade maior, né, de humanizado, porque às vezes no hospital de alta complexidade a gente acaba tendo que destinar as nossas equipes multiprofissionais que já têm, né, toda uma carga com os pacientes de alta complexidade, com seus familiares, e às vezes tem essa dificuldade, então, para dar um atendimento mais humanizado, mais próximo também dessa outra realidade. Então, a gente está também cada vez mais trabalhando para que em cada região do estado a gente possa ter aí todos os serviços, as complexidades que venham atender às necessidades das doenças regionais, sem ter necessidade, né, de ter que fazer todo esse transporte de pacientes, colocar em ambulância para conseguir serviços lá na capital. Eu vivo aqui na região oeste do estado de Santa Catarina, aqui próximo a Chapecó. Sou diretora-geral de um hospital regional, com 174 leitos. Nós somos referência em alta complexidade no serviço de cardiologia para uma população de aproximadamente 1.300.000 habitantes, mas pega praticamente metade do estado, né, até a fronteira aí com a Argentina. Então, para a gente ver, ainda assim, é muito distante, né? Tudo muito distante, e às vezes um paciente infartado, né, um paciente que vem aí com todas as suas dificuldades para chegar até aqui, para ter o atendimento, né, se torna difícil. Mas a gente também tem, junto com a Secretaria de Saúde do Estado, tem o serviço do SAER, né, com helicópteros que também fazem esse transporte rápido quando o caso realmente é de urgência. Então, também temos essa disponibilidade e esse atendimento, então, mais rápido. Então, é isso, fico à disposição, muito agradecida aí pelo espaço, pelo convite e da gente estar podendo, então, compartilhar com vocês. Muito obrigada, irmã Neuza. Eu penso que todo mundo que está aqui, enquanto hospital, diretor, administrador, provedor, funcionários, pensa assim, que mesa interessante e que bom seria se a irmã Neuza estivesse aqui. Porque aqui estamos Estado, Federação e prestador dando depoimento. Onde é o que é o nosso sonho, que todos os atores envolvidos nos processos estejam juntos, formando e acompanhando as políticas, né, de saúde, onde nós estamos na ponta atendendo aquele paciente. E foi muito importante quando a irmã Neuza ela falou que a federação lá participou ferrenha, né, junto lá da importância dela, junto com o Estado. Aí eu peço, né, que a gente não quer que cada hospital vá lá na porta do Estado, não é isso, mas que a política o valora, ele é para os públicos e para os filantrópicos. Então, que a Federaçantas ela participe, né, também, que esteja lá junto, porque, com certeza, tem muito a ganhar, porque a gente vê que é muito dinâmico. A gente viu aqui o Tiago, a luta que eles têm, que mesmo ele, já desde 2013, a gente vê que lá, ele sendo prestador, ele sendo uma OS, né, participando, ele tem 2 recebimentos diferentes, sendo o mesmo prestador. Ainda há algumas divergências e tudo é muito dinâmico. E também uma outra coisa, Camila, que eu achei interessante quando o Tiago colocou, assim que você acabou a fala, quando você até falou do PROOSP, o que eu achei muito interessante da política do Valora, a parte dos indicadores, porque era muito fragmentado. Os indicadores do PROOSP, da rede de urgência e emergência, todo mundo aí que acompanha sabe. Às vezes, o PROOSP era 80% a taxa de UTI, estou dando um exemplo. Aí, a rede de urgência e emergência era 95%. Então, rede cegonha.
Então, agora eu acredito que vão unir todos esses indicadores, né, e vão ser um único. Então, que aí a gente não vai ter esse problema. E o Tiago até falou que esses indicadores começaram com muitos e hoje, né, teve uma diminuição desses indicadores. Aí eu gostaria de saber, assim, do Estado, quando que já vai soltar esses indicadores, se já tem uma data, né, porque a gente passou o primeiro quadrimestre e a gente fica assim, ansioso com isso enquanto prestador de saúde. Acho que todo mundo aqui está querendo saber. Eu acho que a gente passou ainda esse primeiro quadrimestre também desse ano, ainda tivemos alguns efeitos importantes aí dentro da Covid, né? Então a gente ainda tinha algumas ações aí que a gente ainda precisou continuar se preparando, mas o manual, se eu não me engano, assim, a gente estava na construção então desse manual de avaliação, desse manual de monitoramento. Eu não sei se eu consigo te dar hoje uma data precisa, mas eu posso dizer assim que ele está pronto. Então, assim, deve estar aí para os próximos dias, próxima semana mesmo, porque ele já está, a gente só está validando mesmo com as instâncias superiores aí, validando com o secretário. Ai, que bom. E uma outra coisa que agora serve para nós, enquanto gestores. Tanto o Tiago quanto a irmã Neuza, eles falaram muito da importância das portarias, o que a doutora Cátia, o Júnior, todo mundo vem falando, e a Federação Santa passa para nós, nos informativos lá, todas as resoluções, deliberações, portarias. Gente, vamos ficar atentos, vamos ler todas as portarias, todas as deliberações normativas, porque nós estamos assinando. A partir do momento que nós assinamos, a responsabilidade é nossa também. Nós somos corresponsáveis, nós estamos assinando. Então, é muito importante, o Tiago falou isso bem aqui, a gente está lendo tudo, e isso é muito importante. Então, eu gostaria assim, de agradecer muito, tá, Camila? Agradecer a irmã Neuza, o Tiago, e falar que hoje a gente sai daqui sabendo da importância, e a gente vê Santa Catarina, São Paulo, agora Minas, da importância de sabermos que nós estamos no caminho certo, saber que não existe má gestão, que sim, a gente precisa de melhorar o financiamento, colocar no lugar correto, trabalhar a regulação, trabalhar sem custos, né, para que a gente possa fazer uma entrega dos nossos serviços, né, com qualidade, com segurança, né, para aquelas pessoas que precisam dos nossos atendimentos. Então, eu gostaria de agradecer ao Tiago, a Camila e a irmã Neuza, tá? Muito obrigada. Eu agradeço, muito obrigada, um abraço a todos aí e boa continuidade do evento. Muito obrigado, irmã Neuza, online conosco, direto de Santa Catarina. Obrigado, Rita Castro, pelo brilhantismo na mediação desse debate. Obrigado mais uma vez, Camila, e também ao Tiago. Registramos os nossos agradecimentos às empresas parceiras que contribuíram para a realização do Integra Saúde 2022. São elas SP Data, Gesti Soluções em Saúde. Também agradecemos a MV. Nosso agradecimento a Tech Tools, PPTA. Agradecemos também os parceiros da Mevo, Doc for Doc. Também agradecemos a Technicare, Detronic Energia. Também o nosso agradecimento especial a Slaviero, também a VX Teleradiologia. E, finalmente, agradecemos aos parceiros da Sodexo. Nesse momento, no telão, conheça mais algumas soluções oferecidas por essas empresas. Já reparou que tudo que tem valor na sua vida já é digital? A família, o trabalho, a diversão e até seus amigos. Por que a sua saúde não seria digital também? Para a MV, a sua saúde já é digital, com tecnologias que organizam, agilizam e melhoram o trabalho de quem toma decisões sobre sua saúde. Se a vida já é digital, a sua saúde também tem que ser. MV, mais valor para a saúde.
Technicare, empresa que atua fortemente junto aos hospitais filantrópicos, uma empresa parceira e amiga. Conheça nosso hub de soluções. Manutenção preventiva e corretiva, calibração e treinamentos, teste de segurança elétrica, qualificação em equipamentos médicos hospitalares, engenharia clínica, consultoria para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos e complementares, eficiência energética e engenharia elétrica voltada para a redução de custos e otimização de projetos com foco na segurança. Consultoria ISO-ONA e Joint Commission com ênfase voltada para a engenharia clínica hospitalar. Technicare, empresa amiga dos filantrópicos. Entre no site e confira mais informações e detalhes.